No vídeo de hoje eu vou mostrar como trabalhar com plugins de Grasshopper para fazer esse tipo de malha. Então, para começar esse tutorial, nós vamos precisar de dois plugins para Grasshopper. E esses plugins vão adicionar ferramentas aqui no nosso Grasshopper que vai facilitar o nosso trabalho. E aliás, ele é necessário também para que fique mais fácil trabalhar aqui no Rhino. Um deles é o Mesh Edit, que você encontra no Food for Rhino. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E o segundo é o Weaverbird, que vai estar no link do desenvolvedor. Os dois links eu vou deixar na descrição e esse aqui você precisa preencher esse formuláriozinho. Eles enviam o link de download por e-mail e no Food for Rhino você só faz o login e faz o download. No caso aqui eu fiz do Mesh Edit versão 2. E aí você arrasta os arquivos para dentro do Grasshopper e ele já vai estar instalado. O Weaverbird tem um instalador à parte, então você precisa fechar tudo e depois abrir novamente. Então aqui voltando para o Rhino, já tenho o meu Grasshopper aberto, você vai começar com isso. E eu gosto de trabalhar com formas dentro do Rhinoceros. Eu não gosto de construir formas aleatórias a partir de algoritmo no Grasshopper, então você pode reaplicar em funções que você já tem. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou utilizar um BWrap, que ele vai capturar exatamente essa superfície. Vou dar um select BWrap e ele já está aqui no meu Grasshopper. Vou desligar no Rhino e o Grasshopper está aqui já posicionado. E agora eu preciso fazer algumas coisas. Eu vou primeiro criar aqui uma versão direta com o grid e depois eu explico o inverso. Então o que eu vou fazer? Eu preciso converter isso aqui para Mesh. Então eu vou utilizar aqui o Mesh BWrap. O que ele pega? Ele pede o BWrap aqui e que tem os settings da superfície, mas eu não preciso. Aqui eu posso desligar o preview clicando com o direito ou Ctrl Q no teclado. E eu desligo a prévia, eu só vou ter esse preview aqui, né? Por isso que ele está em cinza clara, cinza escuro, preview desligado. Então aqui já está convertido em mesh, eu tenho a minha mesh aqui. E agora eu posso trazer o Weaverbird em si mesmo para eu trabalhar. Eu vou utilizar aqui o Weaverbird Picture Frame. E ele pede a mesh. Entrego a mesh aqui e ele automaticamente já vai formar esse grid. Eu tenho aqui configuração de distância, vou dar 2 cliques aqui, colocar um valor de 10 e vou clicar no Number Slider, automaticamente o 10 é o valor máximo. Dessa forma eu tenho um controle aqui, ó, desse offset do grid. Se eu quiser aumentar o tamanho, eu simplesmente aumento o max aqui e eu vou ter acesso a esses valores. Então eu vou começar com isso. E aí aqui é o BWrap então que nós precisávamos, né? Já está formado esse grid. Agora tem uma questão, e se eu precisar controlar o número de pontos dessa superfície? É claro que a superfície aqui já está dividida, porque ela veio desse BWrap, então nós precisaríamos fazer um caminho diferente aqui para chegar nessa mesh. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um divide para eu dividir essa superfície primeiro. Ó. Vou dividir aqui, vou pegar esse BWrap. Ele dividiu, você pode ver aqui que os pontos já estão posicionados e eu tenho um controle de U e de V. Então eu vou colocar aqui 20, Number Slider. Eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V e eu já colo aqui no U também. Ó. Agora eu tenho um controle isolado dos dois. Eu vou desligar esse preview. Agora eu preciso construir uma mesh a partir desses pontos. Então eu vou utilizar aqui no Mesh, ó. Mesh From Points, eu clicando aqui também eu posso digitar From Points, vai ter aqui ó, Mesh From Points, que é desses plugins novos. Seleciono os pontos, indico para ele aqui os pontos, ele pede o U e o V, eu vou indicar esses mesmos aqui ó. E aí vai aparecer essa mensagem de erro. Primeira coisa que a gente faz, clica aqui no U e vou dar aqui um Expression. Coloco aqui no editor, vou dar um X mais 1. Então ele vai adicionar um ponto no U, expression também, para ele poder fechar essa malha, né? X mais 1 também aqui. Então tem dois pontos adicionais que ele vai concluir esse polígono, né? Agora aqui nos pontos eu preciso simplificar essa lista, né? Cada ponto aqui tem um número, mas por padrão ele não consegue identificar. Por exemplo aqui, ó, eu vou dar um
Vou dar um list e vou dar um point list. E vou mostrar aqui os pontos que ele está colocando na mesa pra gente. Vou desligar aqui, ó. Vou colocar um valor de 10 aqui só para eu ilustrar para vocês que vai ser o tamanho do número. Ó, diminuo aqui. Então já dá para ver os números, né? Então aqui, ó, a superfície ela traz de 1 em 1. Então eu não consigo montar uma mesh a partir disso, né? Porque ele precisa conter uma ordem. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso converter essa lista para números em ordem correta para fazer a construção da mesh. Então o que eu tenho de opção aqui é o flatten, por exemplo. Então o que o flatten vai fazer? Eu vou clicar aqui, ó, eu vou fazer onde está o flatten também. Ó, flatten tree. Ele pede a tree, que seria esses pontos, ó. Clico aqui e indico a lista para ele, ó. Automaticamente, deixa eu desligar aqui esses pontos, ó. Agora a lista fica em ordem. É como se você planificasse os números, então automaticamente todos eles vão ter uma ordem e vai facilitar para trabalhar. Então é isso que eu preciso fazer aqui nesse mesh from points. Eu preciso indicar para ele que vai ser por flatten aqui, ó. Então automaticamente ele consegue concluir essa mesh. Tem aqui na minha prévia e eu consigo uma mesh com controle, ó, de suavização e da construção dela, né, ó, com mais e menos pontos. E por que eu preciso disso agora? Porque na hora que eu for fazer o wireframe, ó, indiquei aqui, posso desligar esse preview e ligar esse. Agora automaticamente eu tenho o controle desse grid, então eu posso colocar mais ou menos, ó. Eu não preciso trabalhar com esses valores fixos, então assim fica mais fácil de entender o porquê desses componentes adicionais que eu coloquei aqui, ao invés de ligar diretamente na mesh. Então agora nós temos um controle daquela minha superfície inicial. E o próximo controle que eu vou precisar aqui, ó, na aba do Weaverbird, eu tenho aqui o Weaverbird Catchmute Clark, que ele é o Subdivision. Então se eu digitar aqui Weaverbird ou por Catchmu, ele vai me dar aqui o Subdivision. Ele pede a mesh, né? Então aqui é o output. Linkei. Posso desabilitar esse? E ele subdivide essa malha, ó. Eu tenho o leve e eu tenho aqui o smooth edge, naked edges, né? Que é o caso de superfícies com bordas. Então eu vou trabalhar aqui com valores, então eu vou colocar aqui no máximo 3, linko aqui, e esse aqui vai ser o level, ó, da subdivisão, esse catmu aqui, ó. Então ele vai subdividindo esses valores. 3 é um valor ok. Agora se eu quiser colocar uma espessura nesse objeto, eu vou utilizar aqui também o thicken, que é do próprio Weaverbird também, Mesh Thicken. Seleciono novamente o output, ele pede uma distância, automaticamente ele está configurado com uma distância padrão, e o offset, o tipo de offset que ele está me colocando aqui. Então eu vou colocar aqui 0.05, um valor pequeno, e coloco na distância. Assim ele vai me dar essa profundidade, ó, que eu preciso. Posso aumentar o valor aqui, clicando no botão, vou aumentar aqui para 1, vou aceitar. E aí eu consigo ter essa profundidade no meu objeto. Ó, vou desligar esse daqui. E o seguinte eu tenho aqui já posicionado. Então agora com a superfície aqui com espessura fica mais fácil você visualizar e ter um controle, né? Então agora o que a gente pode fazer? Controlar a subdivisão. Nós podemos aqui controlar o offset, né, que vai controlar o tamanho do círculo interno. E por fim nós temos aqui a base inicial, que é aquela superfície. Então a gente pode controlar aqui, ó, e ter uma variação diversa de como que vai ficar. Então aqui a gente pode ter uma variação muito grande de formas, que pode deixar tudo bem interessante. E você pode ter o controle geral e ainda não dependendo de construir totalmente a forma dentro do Grasshopper. Bom, esse aqui então foi a utilização do Weaverbird para montar esse tipo de estrutura, que é bastante comum quando você se trata de Grasshopper, mas aí com os plugins fica muito mais fácil você ter esse resultado. Ele trabalha a partir de mesh, que nós utilizamos aqui nesses plugins
que nós fizemos download. Então, só recapitulando, nós conseguimos montar essa estrutura aqui com o Mesh From Points necessariamente, né? E aí o Everbird ele vai montar esse frame e depois você subdivide e deixa ele suavizado, né? E aí ele vai ficar com essas bordas arredondadas. E aí depois a gente adiciona uma espessura. Então o motivo de nós termos feito a questão da mesh foi para ter controle aqui da quantidade de pontos, né? Então você controla a subdivisão e você converte em mesh e assim por diante. Então esse é o resultado final, utilização de 2 plugins adicionais para o Grasshopper, que você vai poder fazer download. Eu vou colocar na descrição do vídeo esses mesmos links. Você pode conferir na playlist que vão ter outros vídeos sobre Grasshopper. Tem um vídeo de um trabalho parecido, que eu utilizo o Voronoi para montar uma superfície também perfurada, que é interessante utilizar. Eu vou organizar futuramente um vídeo falando mais sobre o Grasshopper em si, explicando até o limite em que eu tenho conhecimento. Só para exemplificar, mas eu sempre gosto de deixar os exemplos falarem por si, porque você já pode testar e ter um resultado. Como o Grasshopper é muito complexo, fica difícil de falar sobre tudo o que ele possui ou todas as suas funcionalidades. Então por enquanto é isso. Se inscreve no canal, deixa o like para nós de incentivo para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Se você quer aprender Rhinoceros de forma completa, do básico ao avançado, não deixe de conferir o curso da 3D1.